Bem, eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo as pessoas a alavancarem a sua carreira por meio da redação científica. Então, a gente está aí muitas vezes parado no tempo, travado com a nossa redação científica, a gente precisa avançar. O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ver. Boa noite a todos que estão aí. Eu acho que eu tô com um probleminha aqui no YouTube. Me deem um minutinho para eu verificar o que é aqui pelo YouTube, que tá dando um problema na transmissão. Só um instantinho, o pessoal que tá aqui no Instagram. Eu vou só verificar qual é o problema aqui. Então, toda vez que a gente pensa em redação científica, a gente vai lembrar de um ponto específico da nossa trajetória, que é como que eu posso dar o meu primeiro passo, como é que eu posso escrever cientificamente, como é que eu posso fazer isso de uma forma mais prática, de uma forma mais objetiva, de um modo que eu consiga produzir a informação de um jeito diferente. Então, deixa eu só interromper aqui, parar, porque eu tô com um probleminha na transmissão do Facebook e do YouTube. Mas depois eu subo essa live. Quem tá aí nas outras redes sociais pode vir aqui para o Instagram. Então vamos lá, vamos começar a pensar de maneira mais prática essa nossa jornada de construção científica, esse nosso processo de se pensar a ciência de um modo mais aplicado e mais prático. Quando a gente vai escrever cientificamente, a gente tem que lembrar de todo o processo inicial. E muitas dúvidas dos meus alunos que estão aí construindo cientificamente esse processo, que estão pensando cientificamente nessa jornada, gira em torno de quê? Como que eu faço uma boa pergunta de investigação? Como é que eu limito o tema que me interessa? Como é que eu dou o primeiro passo para escrever um projeto de pesquisa? Qual é o primeiro caminho que eu devo percorrer cientificamente para conseguir aplicar o meu conhecimento de forma mais prática e objetiva? E esse ponto ele é extremamente importante quando a gente está pensando na redação científica. Algo que eu sempre tenho falado com vocês, que eu considero que é um ponto estratégico, é a gente pensar na especificidade dessa trajetória, o que eu quero exatamente. Então, por exemplo, na Semana da Sobrevivência, na primeira aula eu falei muito desse ponto, de como que a gente define um tema de forma mais estratégica, pensando em características que nos ajudem, nas características que nos ajudam a compreender de maneira mais prática essa vertente, de maneira mais prática, o que a gente quer conhecer. Então, tudo isso vai pesar de algum modo na hora que a gente estiver tomando uma decisão da escolha do tema. E aí, a escolha do tema envolve critérios que a gente não pode deixar aí de lembrar durante esse processo, que é a busca na literatura. Então, um dos comentários hoje lá na comunidade do Facebook, na comunidade secreta, foi esse: eu quero saber como localizar os meus artigos de forma mais eficiente, de forma mais assertiva e prática, direcionada para aquilo que eu preciso. E uma dica essencial é você construir a sua pergunta de investigação focando no que você precisa ter de resposta. E esse é um grande problema, porque repetidas vezes e muitas vezes as pessoas não constroem a sua pergunta de investigação pensando na resposta que quer obter, mas quer simplesmente fazer um grande apanhado da literatura sem pensar no foco específico. Então, uma das dúvidas que sempre gira aí em torno dos alunos durante esse processo de construção é: será que a minha pergunta é boa? Será que o meu tema é relevante? E aí trava, porque não entra um processo criativo de desenvolvimento, de reflexão sobre esse processo, e acaba fazendo aquele marco teórico enorme que não representa muita coisa para você na prática. Você lê e parece que você não está saindo do lugar. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa conduzir, a gente precisa entender. Que quando a gente está ali construindo cientificamente algo, a gente precisa lembrar de para que eu vou fazer aquilo. Então, eu preciso estar mais focada na minha construção científica. Então, a sua dúvida, ela já começa a ser ali
pontuada nesse momento que você não consegue nem selecionar os artigos que você precisa. Então, quando a gente está pensando cientificamente no tema, a gente está pensando cientificamente no que a gente quer construir, a gente precisa começar a focar a nossa busca de forma estruturada. Gente, se eu não tenho esse caminho, esse ponto aí estratégico do que eu preciso, do que eu necessito, eu não vou conseguir avançar. E esse é o problema. Eu vejo as pessoas aí pegando um referencial teórico que existe, um referencial teórico que tem de maneira mais prática e objetiva, escreve e não informa nada. A comunicação científica ela é feita para informar alguma coisa e aí não informa nada, então parece que tem desconexão entre o seu referencial teórico e os artigos que você vai produzir, por exemplo, no seu TCC, na sua dissertação, na sua tese. Então é importante começar a criar essa conexão de ideias com aquilo que você precisa desenhar. E lá no evento eu tô falando muito isso para vocês, um pouco de como você vai desenhar. Hoje eu falei sobre referencial teórico. Como é que eu pego o meu referencial teórico e eu estruturo pensando futuramente nos produtos que aquele projeto vai fazer? Esse foi o tema da aula de hoje, em que eu especifiquei para você detalhes ali práticos de como você vai desenhar o seu referencial teórico. Então é muito importante ter isso claro. Independente da área que você esteja, independente do que você faça, é importante ter clareza desses elementos, clareza desse ponto estratégico. O que é que me ajuda a ter isso de maneira mais prática? Gente, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar aqui, tá? No bate-papo que eu vou responder vocês. Que esse encontro aqui é um encontro de tirar dúvidas. Então, se a dúvida surgir, manda aí sua pergunta, que o espaço é para isso. Então, quando a gente fala que a gente tem dúvida, a gente precisa usar ferramentas. E esse é um outro ponto, que as pessoas falam assim, mas qual é a ferramenta que eu uso? Outro dia, um aluno perguntou assim, vou fazer uma busca lá no Google Escolar. Aí eu falei assim, olha, será que vale a pena você fazer uma busca no Google Escolar? Quando você coloca uma busca lá, vem 15 mil artigos, humanamente impossível de se ler. Então a gente precisa se familiarizar com as bases de dados que ajudam a gente nessa caminhada. Ana, e quais são essas bases? Depende da sua área. Por isso que a gente entra lá no portal de periódicos da CAPES e faz uma seleção. Vai rastrear essas bases. Na área da educação tem a base ERIC, por exemplo. Na área da saúde tem a base PubMed. Então a gente vai começar a desenhar essa trajetória. Então é importante. E tem bases que são comuns a diversas áreas, como Web of Science, Scopus. Então a gente precisa o quê? Compreender o que essas bases elas significam na prática, o que elas expressam na prática, para a gente conseguir aplicar esse conhecimento de uma maneira mais lógica dentro do nosso dia a dia. Então, a escolha da base de dados que você vai utilizar, a escolha da base de dados que você vai empregar na sua busca é uma decisão pessoal que você vai aplicar, mas fundamentado na fonte específica. A base da engenharia é diferente da base da educação, que é diferente da base da arquitetura, talvez, e que seja diferente da base da saúde. Então, a gente precisa começar a delimitar esse ponto com um caminho estratégico. E é pensando nisso que a gente consegue avançar na organização das nossas ideias. Por quê? Quando eu vou fazer uma busca, por exemplo, na literatura, quando eu quero buscar artigos de um tema específico, eu começo a pensar na delimitação desse tema a partir de 3 elementos essenciais que a gente não pode deixar de aplicar. Então, o que isso representa? Por exemplo, representa que eu preciso pensar qual é a minha população, então quem são os indivíduos, os animais, os carros, as motos, as características que unem. Então, eu preciso pensar isso como um elemento forte para a construção de uma boa estratégia de busca. Eu preciso entender qual é a minha variável de interesse. Às vezes a pessoa quer falar assim, eu quero estudar aqui dentro da minha avaliação como é o fluxo de trânsito
no domingo. Então, a sua variável de interesse é fluxo de trânsito. Eu quero estudar aqui o que é, de maneira mais prática, um determinado agravo em saúde. Então, sua variável de interesse é aquele agravo em saúde. E sempre lembrando qual é a consequência que isso vai trazer. Então, quando a gente trata a informação científica e a busca científica, a gente não pode esquecer desse ponto exato na estratégia de busca. E qual é esse ponto exato que eu conecto a estratégia de busca? É quando eu tenho ali a minha população, uma variável de interesse e uma variável que a gente chama de desfecho. Então, o meu desfecho é a consequência da minha variável de interesse. Então, veja que eu faço uma relação entre as informações postas, eu faço uma conexão de ideias. E, gente, a busca em uma base de dados é um algoritmo matemático. Se você não tem um algoritmo matemático estruturado ali para compreender a lógica dessa base de dados, vai ficar muito mais difícil achar artigos científicos. Gente, a conta matemática ela é objetiva, ela é assertiva, ela é clara. E a estratégia de busca usa disso como um caminho prático. Então, a gente precisa entender essa lógica na hora que nós estamos aplicando esse conhecimento. Isso mesmo, Roberta. A gente pode usar a técnica do PVO. É uma das técnicas. Tem também pico, peco, piro, PO. Então, essas variações todas, elas vão depender de quê? Vai depender do tipo de informação que você quer produzir. Então, a estratégia de busca, por exemplo, é uma dúvida recorrente. Gente, é tão interessante isso porque as pessoas ficam ali assim, eu não acho artigo no meu tema. Ou então é muito difícil achar artigo no tema. Mas você aplicou a técnica para achar? Porque essa técnica é importante. Lá na Semana da Sobrevivência, no evento, que o link tá na bio, vocês podem se inscrever, tem um material que direciona você todo para isso. É um material lá, o e-book de bases eletrônicas, que te mostra o caminho das pedras, ou seja, como que você vai passar ali sem machucar tanto assim os seus pés nessa caminhada. Lá é tudo muito detalhado, o que você deve fazer em cada base, como você vai construir a sua pergunta, como que você vai se direcionar. Então, é um primeiro passo para você aplicar esse conhecimento. E aí a gente precisa entender isso, porque quando nós estamos nessa nossa construção prática, quando nós estamos tentando construir essa informação, a gente fica com muita dificuldade. Porque a gente não tem clareza desse elemento essencial, de como a gente faz essa busca de uma forma prática. Às vezes a gente fala assim, mas eu só vou ter, quem é da área da saúde, eu só vou ter acesso à base PubMed. A base PubMed é uma das maiores bibliotecas gratuitas que a gente tem aí de maneira prática e objetiva. Então, por ser uma das maiores bibliotecas que nós temos acesso, você já tem aí pelo menos 70% do conteúdo que existe disponível na internet de forma confiável para que você resgate artigos científicos. Agora sim, de forma confiável o quê? Que eu sei que aquela fonte ela vai retornar artigos científicos que passou ali por algum tipo de avaliação. Agora existe um outro ponto, se o artigo ele é bom ou não, já é um outro critério, já é uma outra questão a ser considerada. Então a gente precisa lembrar desse ponto específico quando nós estamos buscando artigo científico. Parece que a gente está no oceano sem fim. Toda vez que a gente pensa em buscar um artigo científico, usar no nosso trabalho, parece que a gente entra no oceano que nunca vai chegar em terra firme. Mas sabe por que isso acontece? Porque não existe aí um ponto específico que você relacione essas ideias que você tem na sua cabeça de maneira mais prática dentro da redação científica. Porque muitas pessoas querem fazer revisão sistemática e às vezes não sabem por onde começar o caminho da revisão sistemática. Justamente porque precisa ter o caminho para chegar na terra firme. Então, a publicação científica é o grande oceano. Você está ali no meio daquele oceano. Então, você precisa chegar na terra firme para entender o
que é relacionado com o seu tema, com aquilo que você tem necessidade de conduzir. Então, eu fico refletindo sobre isso porque as pessoas ficam pegando artigos que não tem nada a ver com o que ela quer estudar. Gente, toda vez que eu pego uma revisão sistemática, que eu olho assim, tantos artigos que a pessoa selecionou e que aqueles artigos não têm nenhuma relação com o que ela quer, eu vejo que ela perdeu tempo, gastou energia. Então, uma das dúvidas que sempre tem com os meus alunos é o que eu posso fazer para melhorar a minha estratégia? Lá no e-book eu falo isso para vocês, eu falo de como você vai, inclusive o e-book sofreu uma atualização, não são as mesmas aulas, tem aulas atualizadas, tem algumas aulas que são idênticas das aulas do evento passado, mas teve aulas que foram atualizadas porque as bases foram atualizadas também. Então, eu gravei novas aulas de como vocês utilizarem as bases de maneira mais prática. Então, é importante perceber que o e-book está te levando para a terra firme, porque você vai estruturar de maneira mais prática e clara aquilo que você precisa dentro da sua construção científica. Então, isso aí é extremamente importante, a gente não pode esquecer de aplicar esse conhecimento. Então, se você quer conduzir uma revisão sistemática, quer conduzir uma revisão integrativa, você precisa aterrissar dentro desse universo. E o primeiro ponto é a estratégia de busca. A gente acha que é o ponto assim que a gente não precisa dar tanto valor, que a gente não precisa observar tanto, mas é o ponto que é mais importante para você conseguir avançar cientificamente. Então, se eu estou aqui pensando de maneira estratégica e de maneira mais prática e aplicada nesse conhecimento, eu não posso esquecer de pensar nessa estratégia de busca. E a estratégia de busca, ela é composta pelo quê? Ela é composta por alguns elementos essenciais, que aí eu queria falar para vocês um pouquinho sobre isso, que é uma outra dúvida que sempre acontece na hora que a gente está montando estratégia de busca, que a gente visa localizar artigos científicos. É que existe estratégia de busca, que é uma conexão das linhas de busca. E o que é essa linha de busca? A linha de busca expressa as 3 ideias principais que a gente quer trabalhar cientificamente. Então, quando eu monto uma estratégia de busca, eu tenho que pensar que a minha população é uma linha de busca, a minha variável de interesse é uma linha de busca e o meu desfecho é uma linha de busca. Cada linha de busca dessa, eu conecto com algo que a gente chama de operador booleano OR. O que é esse operador booleano OR? É um conectivo que ajuda a gente a associar termos similares. Eu já contei aqui para vocês que a estratégia de busca é um algoritmo matemático, é um algoritmo que a gente aplica. Então, se eu quero conectar de maneira prática, é que não é uma fórmula matemática. Eu quero saber, lembra de conjunto de matemática que a gente estuda lá no 2º grau? Tem um conjunto? Então, se tem um ponto que corta ao meio, a gente não tem ali o mesmo elemento para os 2 grupos, então o OR tem essa função de juntar elementos que pertencem a um grupo único. Então a gente vai trabalhar dentro dessa linha de busca que a gente vai pensar na estratégia com esse OR. Agora, se eu quero conectar ideias que são diferentes, como por exemplo, a minha população com a minha variável de interesse, com o meu desfecho, eu já avanço para um outro ponto específico. E qual é esse ponto específico que eu avanço? Eu já vou começar a pensar que são ideias diferentes que precisam de uma conexão. E aí eu vou trabalhar com o AND, que é um outro conector. Eu quero saber isso e isso. Então, é importante que a gente consiga perceber isso na hora de montar uma simples estratégia de busca. As pessoas não sabem construir isso de maneira prática. E sabe por que eu falo para vocês que não sabem? Porque as pessoas estão conduzindo revisões temáticas, elas estão fazendo um processo e elas chegam para poder avaliar a estratégia de busca. Eu falo, não, vamos começar do zero, vamos rebobinar. Isso aí é da minha infância, hein? Rebobinar a fita, deve ser da infância de algumas pessoas também. Vamos rebobinar, volta para o ponto 1. Eu não esqueço do exemplo da minha aluna, são exemplos assim que marcam a gente nessa parte de construção científica e de como a gente vai lidar com isso. Da minha aluna, que ela pegou o trabalho dela, fez uma estratégia de busca, tinha muitos artigos. Aí eu falei assim, não, volta, vamos reconstruir essa estratégia. E aí ela voltou,
reconstruiu a estratégia de busca, e dentro desse processo de reconstrução da estratégia de busca, ela tinha menos artigos para ler e selecionou mais artigos do que na estratégia geral. Sabe por quê? Por que ela fez isso e ela conseguiu ter esse resultado? Porque a estratégia, na hora de localizar artigo científico, estava focada na necessidade dela. Foi uma estratégia que foi construída minuciosamente, com todos os detalhes. Passou por um processo de validação. Coisas que a gente não sabe, é que uma estratégia de busca ela precisa ser validada por um expert, por uma pessoa que tem mais experiência que você. Isso é uma das etapas extremamente aí que são consideradas extremamente importante dentro da revisão sistemática. Uma etapa muito importante é você validar a estratégia de busca por meio do PRESS. E aí as pessoas não fazem validação, então fazem a validação, não, tá tudo certo. Não tá. A gente precisa ter atenção e cuidado nessa etapa. E a gente valida todas as estratégias? Não, a gente valida a estratégia principal, da principal base de dados que você julga. Por quê? Porque a ideia lógica é que a pessoa que observa a estratégia, ela replique o que você fez. Se ela não é capaz de replicar na base principal o que você fez, tem um problema na estratégia. Tem um problema na identificação de artigos. Se tem um problema na estratégia, se tem um problema na identificação de artigos, o que vai acontecer? Você não vai achar os artigos que você precisa durante a sua construção científica. Então, quando a gente está aqui pensando de maneira prática a localização de evidência, a gente precisa consultar na fonte segura. E não é só consultar na fonte segura, é consultar do jeito certo esse caminho. E às vezes a gente não percebe isso. Então, um ponto muito importante que a gente não pode esquecer é isso, assim, o que eu posso fazer para melhorar a minha jornada de localização de evidência científica? É algo que o tempo todo vocês me perguntam, me mandam aqui direct, o direct é assim cheio de perguntas relacionadas com isso, justamente por causa desse ponto, que a gente precisa começar a aplicar o conhecimento da ideia ali, da construção, materializando dentro do tipo de evidência que eu quero resgatar. Então, é importante e é interessante que a gente tenha isso em mente. Estratégia de busca, ela foi feita para ajudar a gente de uma maneira mais prática e de uma maneira mais objetiva no nosso processo de localizar evidência científica. Depois que eu consigo localizar essa evidência científica, eu vou para um ponto que eu discuti na aula de hoje, que se chama quadro síntese. Quais são as perguntas estratégicas que eu faço para o artigo científico? É como se fosse uma entrevista de emprego. O artigo ele está sendo entrevistado para ser ou não selecionado. Então, se eu estou pensando na seleção do meu artigo como uma entrevista, em que eu vou fazer? Eu tenho que olhar as características que aquele artigo atende para ter a resposta que eu quero. Então, a seleção de emprego não é assim. A pessoa ela não é selecionada, ela precisa ter características que atendam os interesses ali de quem está querendo contratar aquela pessoa. É a mesma coisa do artigo científico. Então, quando eu pego essa analogia e aplico isso dentro da minha realidade, quando eu pego esse conhecimento e transformo isso de maneira mais prática dentro daquele conjunto de elementos e de informações que eu tenho, fica muito mais fácil de eu sintetizar a informação. Às vezes, o que eu percebo é que as pessoas não conseguem captar isso para sintetizar a informação. E parece que fica árduo, parece que fica difícil, parece que não quer gastar um tempinho para fazer uma estratégia de busca, parece que não quer gastar um tempinho para lidar com aquilo e acelerar o processo de construir cientificamente. Então, pensar de maneira mais prática e pensar de maneira mais objetiva para o nosso conhecimento é extremamente importante. Gente, conduzir revisões sistemáticas não é algo que a gente deve banalizar na sistematização da evidência científica. A gente precisa ter muito cuidado. Localizar a evidência também, porque você fica perdendo tempo. Eu vejo as pessoas gastando aí para fazer um marco teórico meses e meses e meses e meses e meses e no final chega assim, eu não achei a evidência que eu precisava, não achei o artigo científico que me interessava. Aí tá tudo bem. Não achou. Aí monta uma estratégia eficiente, acha tudo. Não, mas eu não vi esse artigo, mas eu não sabia esse artigo.
Eu sempre gosto de fazer na avaliação das bancas de dissertação ou banca de tese esse tipo de analogia. Eu pego ali o objetivo da pessoa, transformo em uma estratégia de busca, rodo em uma base principal, se for da área da saúde, por exemplo, PubMed, e falo assim, poxa, olha, tem tantos artigos aqui relacionados com o seu tema e você trouxe tão poucos. Realmente será que não existe? Por quê? É essa estratégia sensível que vai ser capaz de ajudar a gente nesse nosso processo mais prático e objetivo da construção científica. Então, se eu não consigo avançar em relação a pensar de maneira mais prática e objetiva o que eu preciso, a construção desse processo vai ficar muito mais complexo. Então, gente, estratégia de busca, eu diria que é o ponto principal aí para você dar o start no seu tema, dar o start no seu objetivo. Porque a estratégia de busca te ajuda nessa breve revisão da literatura, essa contextualização de ideias, para que você fique mais próximo de uma realidade, para que você fique mais próximo de algo palpável para o que você quer fazer. Então, a escolha do tema é um entrave. A definição da pergunta de investigação, que é o objetivo, é outro entrave. Como você localiza evidência também. Aí você já desiste. Eu já tentei escolher um tema, não consegui. Tentei formular um objetivo, não consegui. Que é o princípio da história. E tentei fazer estratégia de busca, não consegui, já não quero mais não. Isso não é pra mim. Aí começa esse discurso, isso não é pra mim, isso não me interessa. Não, não é, isso é pra qualquer pessoa. Você precisa aprender esse raciocínio prático e lógico. E implementar isso dentro da sua rotina de buscar evidência científica. Toda vez que alguém chega com um artigo científico, eu pergunto assim, você achou onde esse artigo? Ah, achei no Google. Aí eu já falo, não faça isso. Vamos conversar. Vamos melhorar. Vamos avançar. Não tem problema nenhum você achar um artigo do Google e nem uma crítica, porque o Google hoje tem uma facilidade, até às vezes, quando eu quero saber uma informação que não é científica, eu vou lá no Google e coloco a informação. Não é um problema isso, tá? O problema é que você não usou a estratégia para maximizar a busca da informação. Se você não usou a estratégia, você não maximizou, não potencializou tudo que poderia potencializar para localizar uma evidência. E se você não potencializou isso, o que vai acontecer? Você vai achar artigos que não respondem o que você precisa. E aí eu tô te falando de uma coisa, de um passinho assim. De um passinho assim para você chegar num resultado assim, que é o artigo científico. Então, se você não tiver muita atenção nesse primeiro ponto, nesse primeiro aspecto da sua jornada, você não vai conseguir avançar. Você vai travar e vai dizer assim, eu não consigo escrever um artigo científico. Então, assim, o que eu quero lhe dizer é que o movimento é importante, a iniciativa é importante. No evento que está acontecendo, na Semana da Sobrevivência do Projeto da Publicação, eu estou te dando várias ferramentas aplicáveis, ferramentas que eu compartilho com os meus alunos no curso, que os meus alunos acessam no curso para poder trabalhar de maneira mais aprofundada, em que eu consigo, por exemplo, mostrar de maneira muito prática um GPS para vocês lá de como você escreve o seu artigo dia a dia. E sabe o que tem de diferente nesse método de que você pode escrever o seu artigo dia a dia? É que eu tô te dando todos os detalhes do que você tem que fazer a cada etapa, sem dor de cabeça, sem dificuldade. Eu tô te dizendo lá a cada etapa o que você precisa fazer. Então, quando você tem esse guia prático, quando você tem esse GPS, quando você materializa essa informação dentro do seu artigo científico, fica muito mais simples você construir isso dia a dia. Então, a estratégia de busca é um ponto específico. Aqui tem alguns alunos do curso até que estão aí, a Nara, o Aurélio. E é bem legal a gente conversar sobre estratégia de busca, porque a estratégia de busca é capaz de gerar um efeito colateral para o seu artigo péssimo, para a sua dissertação, para a sua tese. Por quê que vai gerar esse efeito colateral péssimo? Porque você não vai conseguir achar o que você precisa. Então, a estratégia de busca é um ponto importante, a gente não pode menosprezar.
Outro dia eu estava conversando com uma aluna que ela me disse assim, nossa, mas eu nem imaginava que devia ser assim. Eu falei, pois é, mas precisa ser desse jeito. E são vários e vários alunos. Vocês que estão aqui, vocês sabem montar uma boa estratégia de busca? Por que eu gosto de perguntar isso? Alguns são alunos do curso. Os alunos do curso já aprenderam a montar a estratégia de busca, ter essa noção prática. E por que eu pergunto isso? Porque às vezes a gente acha que sabe, de maneira mais focada e não sabe. Escrever artigo científico, gente, é um grande desafio. Mas é um desafio que pode ficar muito mais leve quando você tem um caminho, um método estruturado para você conseguir fazer isso de maneira mais aplicada e assertiva. Então, se você ainda não se inscreveu no evento da Semana da Sobrevivência, eu convido você que você faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição logo. Logo. Né? Nara é aluna do meu curso. Realmente é importante, não é, Nara? E é tão legal a gente conversar sobre isso, porque às vezes a gente menospreza essas etapas, esses detalhes, menospreza aquele ponto específico da estratégia, aquele ponto específico da pergunta, e isso embanana a gente todo no percurso, a gente trava, simplesmente para, não sei o que eu vou fazer. Então isso é importante. Lá na Semana de Sobrevivência, o projeto da publicação tem muita informação, muito conteúdo, muito guia prático, tem uma síntese de cada aula, então eu convido vocês que ainda não estão inscritos, o link está na bio, que se inscrevam, participem desse evento que é 100% gratuito, 100% online, que é todo o método aplicado para você conseguir entender a redação do seu artigo científico de uma forma mais prática e objetiva. Um prazer estar aqui com vocês hoje, eu fico muito feliz de ver vocês por aqui, e a gente amanhã de manhã tem nosso encontro no evento, essa semana inteirinha está tendo, quinta-noite estarei aqui na live, de manhã estarei ao vivo no evento, sexta-feira, então vou estar ao vivo com vocês aqui quase todos os dias, para a gente poder debater um pouco mais sobre a redação do artigo científico e como você consegue alavancar a sua carreira por meio dessa estratégia. Então, é muito legal. Que bom, Roberta, que você gosta e você tem aprendido muito com isso. Então, se você não está inscrito no evento, recomendo fortemente que você se inscreva, que lá você vai ter muito conteúdo e muita informação científica. Até a próxima!